Daniela Silva, que é militante do movimento Xingu Vivo para Sempre, que é do Pará. Luiz Fábio Paiva e o Udinaldo Francisco, que são os relatores nacionais de direitos humanos da plataforma DESCA, que foram, né, os principais pesquisadores responsáveis por esse relatório. Então, para começar, eu queria convidar a Benilda Brito, né, para apresentar a plataforma e as relatorias. Ela é militante negra lésbica, pedagoga, mestre em gestão social pela UFBA, integrante da articulação de organizações de mulheres negras brasileiras e do grupo assessor da ONU Mulheres. A palavra está com você, Benilda. Bom, gente, boa noite. Um prazer imenso estar fazendo parte desse webinário. Agradecer a todo mundo que está aí. Falar do desafio, né, que é a plataforma DESCA e desses anos de história e de atuação que a plataforma tem tido no Brasil de uma forma muito exitosa. A plataforma nasceu em 2002 e hoje ela tem, 18 anos depois, ela tem um conjunto de 45 instituições da sociedade civil. São instituições que trabalham para a promoção e defesa dos direitos humanos, sendo que o nosso principal objetivo na plataforma DESCA é a reparação das violações que acabam interferindo no nosso cotidiano para uma garantia efetiva dos direitos humanos. A plataforma ela tem esse papel de fiscalizar, de chamar a atenção do Estado brasileiro nos casos das violações, e ela hoje, com esse conjunto diverso de 45 instituições, atua de uma forma bem direta nos direitos humanos. Muita gente pergunta o que é DESCA. DESCA são direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, porque a plataforma entende que todo mundo, independente de ser pessoa com deficiência, independente da orientação sexual, da religião, do lugar que mora, da classe, da raça, são pessoas que têm acesso aos mesmos direitos. Então, a plataforma ela tem tido, historicamente, uma atuação para garantir que essas pessoas consigam verdadeiramente usufruir dos direitos humanos. A plataforma tem 6 instituições na coordenação, que é o Intervozes, a Terra de Direitos, o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Ação Educativa, o GELEDES e a Justiça Global. São instituições que estão na coordenação desse trabalho, mas ela é composta por várias outras do Brasil inteiro, com uma incidência política nacional e internacional. Então, quando a gente faz a relatoria, como a gente vai conversar essa noite, a relatoria vem quando a gente recebe uma violação naquele grupo ou no território e que a gente tem que fazer uma avaliação, a gente faz visitas no território, conversa com os movimentos sociais locais, com os militantes locais. É um trabalho muito importante para a gente ter um diagnóstico, um retrato da situação de violação, ter elementos, documentar e construir o relatório, que é o que a gente está lançando hoje, que é um instrumento, uma ferramenta que pode estar subsidiando principalmente os militantes para estar denunciando a violação, dar visibilidade internacional da violação que está sendo denunciada ali. Esse relatório funciona de uma forma que muitos militantes utilizam, muitos movimentos sociais, para mostrar para o Estado, para o governo local, para o poder público local, que aquela violação está acontecendo e de que forma. Então, ela tem vários no site da plataforma, todo mundo pode ver, e os nossos documentos são pautados a partir da Constituição Federal, do Plano Nacional de Direitos Humanos, dos tratados e convenções da ONU, dos quais o Brasil é signatário, e a gente, com esse documento, com essa ferramenta, a gente possa, além de dar visibilidade, cobrar, mas principalmente mudar a situação de violência local. Com muita alegria que eu fiz parte desse grupo que esteve em Altamira, foi um trabalho desafiador, mas a gente vai poder contar com vocês aí na frente, que tomara que todo mundo tenha acesso, leia, dê palpite e utilize esse relatório também para outras instâncias, para a garantia de direitos humanos. Nessa temática tão grande que é a questão do encarceramento, né? A missão emergencial foi sobre o genocídio negro e o racismo. E a gente vê o tanto que o racismo permeia muito e diferencia essas relações de violações de direitos humanos. A gente vai conversando aí ao longo da noite. Obrigada, Benilda. Só para chamar a atenção, né, desse momento que a gente está vivendo,
Eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando essa live estejam acompanhando também a preocupação que existe em relação, especialmente ao sistema prisional e às periferias do Brasil, né, por conta da Covid-19. E o que vai aparecer aqui, o que está detalhado no relatório, traz a concretude do porquê essa preocupação, né, do porquê há uma grande preocupação em relação às pessoas que estão privadas de liberdade, né? Então, agora eu queria apresentar a vocês com mais detalhes o Udinaldo Francisco. Ele é relator nacional de direitos humanos da plataforma Desca Brasil, é mestre em ciências sociais pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, é doutorando em estudos étnicos e africanos da Universidade Federal da Bahia, é pesquisador do coletivo Angela Davis, que é o grupo de estudos de gênero, raça e subalternidade em Cachoeira, também na Bahia. Vamos lá, Udinaldo. Oi, Monique, oi, gente. Boa noite a todos e todas que estão assistindo a gente. Eu queria iniciar agradecendo a plataforma Desca pela oportunidade de estar aqui como relator. Estou muito feliz de estar lançando o relatório. O relatório ali foi um fruto de um trabalho conjunto, como bem eu disse anteriormente, um trabalho muito árduo, muito difícil, mas também muito importante. Não é à toa que é uma missão emergencial, né? Ela foi feita em caráter emergencial por conta das condições que aquelas pessoas estavam vivendo ali. Eu também queria agradecer aos movimentos sociais de lá de Altamira, principalmente ao movimento negro e às pessoas negras que viabilizaram a nossa missão lá, que viabilizaram a nossa viagem, que facilitaram que a gente fizesse um trabalho muito fidedigno à proposta que a plataforma tem. Uma das coisas que eu queria iniciar falando é que a plataforma colocou agora como eixo principal racismo e violência letal. E isso tem importância muito grande, não só para essa atividade que a gente está fazendo aqui agora, que é a missão em Altamira, mas também porque a plataforma vai considerar a raça como algo determinante para suas próximas relatorias e para suas próximas atividades, né? Mas a gente tem que começar pensando por que a gente colocou raça no relatório. Eu acho que tem a ver com os dados que o Movimento Social Negro de lá de Altamira levantou, de que 53 pessoas das 62 que foram assassinadas no massacre em Altamira são negras, mas vai além disso, né? A proposta de tratar a raça como um tema principal tem a ver com a própria lógica de encarceramento da sociedade brasileira e como, na fundação das suas primeiras prisões, raça e racismo estão conectadas diretamente com a promoção de quem fica preso, quem fica solto, quem fica em liberdade, quem tem sua liberdade cerceada. Então, por mais que o Brasil tenha sido o país, né, que, segundo os dados mais recentes, mais escravizou e por mais tempo, nós tivemos aí 300 anos de processo de tráfico de escravos aqui no Brasil, escravizados aqui no Brasil, as consequências desse processo nunca se tornaram uma reflexão coletiva, né? Nunca se transformou em um processo de entendimento social, educativo para a própria sociedade brasileira. E aí o que é que o Brasil fez? O Brasil transformou sua memória da escravização como uma memória de negação, né? O Brasil ele abraçou a retórica da mestiçagem como um processo de embranquecimento da sua sociedade e dos seus descendentes africanos, ao incentivar, né, financeiramente a imigração europeia para cá, mas também o Brasil construiu a ideia de abolição como uma benfeitoria branca para as pessoas negras escravizadas, e não como resultado de um processo intenso e árduo de diversas revoltas, levantes, das organizações dos quilombos, enfim. Esse processo de construção negativa sobre a memória da escravidão dificultou que a gente entendesse quais são as consequências e, sobretudo, para o nosso relatório, qual é a ligação do processo de escravidão e do racismo ali surgido com o sistema prisional, né? E aí a gente precisa entender que é aqui que está a chave para a gente compreender a situação. A raiz do sistema prisional brasileiro está ligada no fato de que, para dar continuidade à exploração material, psicológica, física, financeira das pessoas escravizadas, a sociedade brasileira ela transforma o corpo negro em um corpo criminoso de antemão. Então, nós temos aí um processo muito importante que é a transfiguração de um povo
em um conceito de crime, de criminalidade. Ou seja, o Estado brasileiro criminalizou as práticas religiosas negras, as práticas culturais negras, o direito de ir e vir, para reter essas pessoas dentro do seu sistema prisional, né? Isso tem consequências muito diretas hoje. Durante a missão, uma das declarações que ficaram mais pungentes e que está no relatório, vocês podem ler, é a declaração de um dos delegados interinos com que a gente conversou lá em Altamira, e que ele virou para a gente e falou que dentro do corpo policial, um dos ditados mais comuns é que todo preto no escuro é igual. E, portanto, era muito mais fácil prender uma pessoa negra e se enganar de uma pessoa para outra. Né? Foi o que ele disse. Então, a gente tem consequências muito diretas em um crime, em criminalização desse corpo. Né? Então, desde então, o sistema prisional brasileiro ele tem se aumentado, se transformado, ele tem atualizado suas práticas de violência racista, tem atualizado também suas práticas de torturas, como vocês podem ver no relatório, a gente vai estar debatendo um pouquinho durante a noite também. Mas, sobretudo, esse sistema tem dado fim e cabo aos projetos de vida de um conjunto de jovens que foram assassinados em Altamira, mas que também são assassinados em todo o território brasileiro. E como o delegado falou, né, esses jovens se transformam no escuro, todos em um só, nesse corpo símbolo de crime, nesse corpo símbolo de ameaça. Então, o relatório ele foi muito importante para a gente entender essa dimensão racial dos aspectos prisionais e, sobretudo, como a gente não pode falar sobre aprisionamento e sobre o caso de Altamira sem pautar raça em primeiro lugar. É isso. E a gente vai conversando um pouco mais para frente. Obrigada, Dinaldo. Só para lembrar, né, que o relatório ao qual a gente está se referindo aqui está disponível no site da plataforma Desca Brasil. Tem a página do Facebook também, que facilita um pouco de encontrar a página. Aqui, nesse aplicativo, né, onde a gente está fazendo essa conferência, tem um ícone lá embaixo escrito QIA, né, e ele é o link, é o lugar para fazer perguntas. A gente não sabe se vai ter tempo para responder a todo mundo, mas tem essa ferramenta. E eu acho que o Dinaldo traz um dado que é extremamente importante para entender por que racismo e genocídio são basilares no que diz respeito tanto ao sistema prisional quanto a outros mecanismos genocidas, né? Dani vai poder falar um pouco logo em seguida sobre os processos de desenvolvimento que também estão intrinsecamente ligados, né, a esse processo de morte que o Brasil implementa desde o chamado descobrimento, né? Quando o Dinaldo traz isso como basilar, a gente está falando de um processo histórico, né, que pós-abolição cria mecanismos e processos de criminalização. Então, a população negra ela entra na legislação brasileira de cara pelo Código, né, o Código Criminal. Então, a gente tem um processo que é histórico e que, por isso, hoje a gente tem uma grande parte da população negra encarcerada, que os dados, né, são bastante complicados, né? Quando a gente olha os dados nacionais, são cerca de 727 mil pessoas presas, dessas 64% são negras, mas quando a gente olha os estados, esse dado é de 72%, 73% acima, né? No caso das mulheres, isso é ainda mais grave. 68% das mulheres presas são negras. Em alguns estados, como no Acre, por exemplo, esse dado chega a 99%. Então, são fatores extremamente importantes para o debate que a gente quer fazer. E aí eu vou aproveitar para chamar a Daniela Silva, estudante de Geografia da Universidade Federal do Pará, em Altamira. Ela é militante dos direitos socioambientais pelo movimento Xingu Vivo para Sempre e ativista do Movimento Negro de Altamira. Agora é você, Dani. Estão me ouvindo? Então, primeiro eu quero agradecer à plataforma Desca. Foi muito importante a vinda da comissão em Altamira. Né? A gente, quando tem um mecanismo tão importante da plataforma Desca, a nossa luta ela se fortalece. E muita gratidão, e o relatório ficou ótimo, ficamos bem contemplados com o que foi construído.
Antes de começar, eu quero fazer menção a 3 mulheres que são referências minhas na luta aqui em Altamira, né? A referência da luta dos direitos humanos, sociais, ambientais, raciais, que é a Maria Helena Araújo Silva, que é coordenadora do Movimento Negro de Altamira, a professora Mônica Brito, que é coordenadora do Coletivo de Mulheres Negras Maria Maria, e também quero mencionar a Antônia Mello, coordenadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre. Quando morávamos nos Baixões, era até bonito de se ver. As mães saíam rumo à cidade para alguma coisa resolver e nós ficávamos tranquilos, pois tínhamos a vizinhança para nos proteger. As brincadeiras corriam soltas, sem nada a temer. Brincávamos de betes, caiu no poço, tínhamos o banho no igarapé das 3 Pontes e até o escorrega-bunda na lama molhada pela chuva. Mas veio Belo Monte, não tem? Hoje muitos de nós estamos nos RUPs e lá não é nada bonito de se ver. Lá não tem isso de vizinha olhar, as mães até choram com medo de seus filhos sozinhos ficar. Já até perdi meu irmão Klebe Preto no Jatobá. Coitado, levou tiros pelas costas pela PM enjagunçada. Hoje nos deixaram periféricos e até nossa memória querem roubar. Aqui na Amazônia, as violências têm etnia, tem cor, tem gênero. Morre índio, morre nós preto, morre nos calar para nossas riquezas saquear, mas nós não vamos deixar. É tempo de nos conectar e juntos, com esperança, fé e união lutar. Nós lutamos daqui e você de lá. Topa se junto. É uma poesia que eu arrisquei baseada na minha vivência de Altamira. Sou ex-moradora de um dos baixões daqui da cidade. Os baixões eram áreas centrais, que estavam localizadas no centro da cidade. Lá nós estávamos próximos dos igarapés, dos rios, e nessas localidades moravam milhares de pessoas que, infelizmente, foram expulsas para os reassentamentos urbanos coletivos, que inclusive é citado no relatório, que como a Eliane Brum coloca, eu gosto muito dessa metáfora dela, Altamira, ela virou as ruínas da floresta. Então, a gente, hoje, infelizmente, estamos vivendo sobre as ruínas, né? E falar de Belo Monte em 5 minutos é muito pouco, mas eu quero priorizar esse momento para enfatizar que é uma obra da ditadura civil-militar que, infelizmente, se consolidou, foi construída numa democracia que utilizou-se de mecanismos da ditadura para conseguir implementar a obra. Mas eu quero dar visibilidade aqui para a infância e para a juventude de Altamira, né? Diferente da minha história, da infância que morava ali no centro da cidade, que residia ali nos baixões, que tinha uma relação de vizinhança e que tinha também o sentimento de pertencimento com o rio. Hoje, essas crianças, essas suas famílias que estão no reassentamento urbano, elas estão longe da cidade, longe do centro. Elas são privadas de brincarem nos rios, nos igarapés, porque ficou longe o acesso ao rio. E é lamentável isso, porque o que aconteceu com essas crianças foi um saqueamento da infância, né? E como consequência disso, a gente tem hoje uma juventude depressiva, né? Hoje a juventude dos reassentamentos urbanos e das cidades e dos demais bairros periféricos estão com depressão. E segundo o CRAS de Altamira, essa depressão ela está ligada com a perda, então com a perda do modo de vida, com a perda do laço de vizinhança, com a perda de pais e mães. Nesse processo nós perdemos pessoas, perdemos vidas. Em 2017, para se ter uma ideia, Altamira saiu no ranking da cidade mais violenta do país, e agora em 2019 foi uma segunda. E para nós que perdemos
família, perdemos irmão, não são números, são vidas que tiveram direito à imunidade negada. E uma curiosidade, né, em relação aos RUCs, só esse ano, aqui em Altamira, nós tivemos 9 suicídios, o que é um absurdo para uma cidade como Porto de Altamira, né? Ainda segundo o CRAS local, 50% desses suicídios são de um dos reassentamentos urbanos coletivos construído pela empresa Norte Energia. Então, tem um fenômeno. Então, essas perdas, esse modelo de desenvolvimento, que para nós aqui não é nada de desenvolvimento, né? Como bem coloca a Antônia Mello, que desenvolvimento é algo para desenvolver, para trazer vida para as pessoas. Então, a gente tem que tentar mudar essa narrativa de desenvolvimento, porque aqui, nós que moramos aqui no nosso território, a gente sabe muito bem o que é o desenvolvimento, a gente já pratica o desenvolvimento, né? E vem essas obras de cima para baixo, destruindo nossas vidas, destruindo nossos corpos, nos matando a cada dia. Quantos minutos? Já? No teto? Foi. Depois a gente volta. Você quer terminar o raciocínio? Então deixa um minuto sobrando no início. Então é isso, é dizer que esses projetos de destrutivos, eles trazem impacto significativo na vida das pessoas, porque quando você é desterritorializado, quando você é expulso do seu lugar de fala, é uma violência sem precedente. Então, você tem que recomeçar do zero. Hoje a gente vê as pessoas no reassentamento urbano, elas estão praticamente isoladas numa prisão, vivendo numa prisão, e nesse tempo de pandemia, a situação é bem precária, né? Porque antes elas moravam no centro da cidade, ou então moravam nas ilhas. Então, nas ilhas tinha lá o peixe para pescar, tinha sua plantação. Então, hoje o cenário mudou completamente e a gente quer dizer que isso não é desenvolvimento, esse é um projeto de morte mesmo, que vem para tentar tirar a nossa identidade e desapropriar a nossa dignidade. Obrigada, Dani. Só para lembrar que a gente também está ao vivo no Facebook e que o relatório do qual a gente está falando aqui nessa live está disponível no site da plataforma Desca Brasil. Dani traz alguns elementos extremamente importantes, né, sobre esse processo que tem tudo a ver dentro dessa ideia de desenvolvimento que Dani está dizendo para a gente que são projetos de morte, né? Quando, na verdade, eles vão tirar a vida. Acho que Alcântara, né, no Maranhão, está vivendo esse processo agora, de retirada da possibilidade de vida, de retirada da possibilidade de alimentação, né, e de subsistência das famílias. Eles são processos que vão findar na morte física ou no encarceramento, né? Porque o sistema prisional ele aparece justamente como essa ideia, né, de resolução dos problemas sociais, né, que vão aparecer nos conflitos dentro do capitalismo. E aí é que aparece a ideia da segurança pública, né? A segurança pública aparece para oferecer segurança, quando, na verdade, ela está fazendo com que esses interesses maiores de morte sejam implementados sem que a população consiga resistir, né? A próxima fala é do Luiz Fábio Paiva, né? Ele é um dos relatores também nacionais de direitos humanos da plataforma Desca Brasil, é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, é pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência e coordena o projeto sobre transformações sociais do crime em Fortaleza. Pode ir lá, Luiz Fábio. Seu microfone ainda está fechado para a gente. Prontinho. Bem, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, Benilda, Udi, Daniela, Monique. Agradecer a Desca pela oportunidade da gente ter feito esse trabalho. Foi um trabalho, como Benilda e Udi disseram, bastante difícil. Conhecer Altamira foi uma experiência incrível e, ao mesmo tempo, assustadora.
Acho que a Daniela traz essa realidade de quem sente na pele as consequências de um projeto de desenvolvimento que produziu como consequência uma série de problemas sociais gravíssimos. Imagine você chegar diante do rio Xingu, um rio sagrado para aquelas populações, e você vê esse rio parado por uma barreira, né, que não permite mais que você tenha o peixe, que não permite mais que você tenha a pesca, que não permite mais que você tenha uma série de dinâmicas sociais agregadas à vida desse rio e, consequentemente, à vida dessas comunidades. E tudo isso acontece sendo ignorado pelo país inteiro, acontece sendo não dito, as pessoas não têm ideia do que isso, do sofrimento social produzido por esse projeto, como a Daniela narra, porque efetivamente a gente tem informações muito superficiais sobre todo esse processo e toda essa morte produzida por Belo Monte. Belo Monte chega em Altamira e, como vocês vão poder ver no relatório da plataforma, ela produz uma série de problemas, uma série de novos arranjos, uma série de novas dinâmicas que tem como consequência uma série de situações e circunstâncias novas para aquela população. E a resposta do Estado para isso, para esses problemas gerados por esse projeto desenvolvimentista, é o encarceramento, né? É o encarceramento em massa de uma população negra, indígena, né, amazônica, que perde ali uma série de referências, vê sua cidade completamente mobilizada por uma série de outros trabalhos, de outras populações, de outras situações que não eram as situações que aquelas pessoas vivenciavam no seu dia a dia. Esse relatório, a nossa missão, ela ajudou a gente a entender e a compreender, e eu espero que esse relatório tenha esse efeito de fazer ver que, quando nós falamos de genocídio da população negra, nós não estamos falando de uma abstração. Quando a gente fala de genocídio da população negra, nós não estamos falando de uma categoria de luta, não estamos falando de uma categoria oriunda dos movimentos sociais. Nós estamos falando de uma experiência empírica. Nós estamos falando de uma realidade empírica que é demonstrável pela maneira como a população carcerária, né, ela é tratada, subalternizada, torturada e massacrada, não apenas gozando do silêncio ou digamos assim, de um afeto autoritário que recai sobre ela e, consequentemente, produz a sua morte, mas, inclusive, sendo compreendido como algo que é absolutamente normal, faz parte, né? Faz parte da dinâmica pela qual o Estado se constitui e, consequentemente, organiza a vida social por meio de um processo de aprisionamento de milhares de pessoas. Quando nós chegamos em Altamira, uma das coisas que a gente buscou entender é que o massacre de 62 pessoas ele não foi produzido como um acaso. Aquilo não simplesmente aconteceu. Haviam, inclusive, denúncias de que aquilo iria acontecer, de que aquilo poderia acontecer. Eventos, fatos que estão no relatório que vocês vão ver que em nenhum momento mobilizou o poder público para proteção social desses presos. Havia uma situação de conflito que era conhecida, havia ameaças que eram conhecidas. E um dos inacreditáveis da nossa missão é quando, de repente, a gente se depara com uma fala, né, que diz assim: mas isso foi até bom, porque agora estão sendo tomadas uma série de providências, né? Então, veja esta adesão a um projeto de morticínio da população que é necessário. Foi até bom.
E isso é assustador, porque essas pessoas não morreram de qualquer forma. Essas pessoas não morreram levando um tiro. Essas pessoas morreram num dos episódios de uma crueldade absolutamente inacreditável. Elas foram queimadas vivas, elas foram degoladas. Não é um processo que aconteceu de uma maneira rápida, não. Foi demorado. Aquelas pessoas sofreram uma morte, uma condenação, algo extremamente cruel e que conta não apenas essa ideia de que até foi bom, Então, vocês veem isso, a gravidade, e isso demonstra a importância desse trabalho, a importância do relatório. Quero parabenizar a Desca pela coragem, pelo enfrentamento, pela luta e por estar tornando possível que esse relatório, esse registro dessa história, porque uma das coisas que talvez mais seja a cruel no nosso país é o esquecimento desse genocídio, é o esquecimento de todo o sofrimento social das populações negras e indígenas. E esse relatório traz à luz essa história. E, para encerrar, uma das mais importantes recomendações desse relatório é quanto às famílias, né, que sequer escutam falar de uma palavra fundamental, que é restituição. Restituição, né? Tanto em relação ao massacre, quanto em relação às consequências produzidas por Belo Monte. Belo Monte retirou pessoas das suas casas, criou uma zona de periferia com casas absolutamente inadequadas, arrancou das pessoas a sua sobrevivência, as suas relações, os seus afetos, a maneira de viver, a sua cultura, produziu uma morte, produziu um extermínio, e essas famílias esquecidas, completamente desamparadas. Então, essa é também uma mensagem de reivindicação de que a restituição social, tanto por meio das ações da empresa Belo Monte, quanto pelas ações do Estado, do governo do Pará e da União, do Estado brasileiro, elas precisam ser efetivadas, né, com ações para que as famílias possam recuperar tudo aquilo que elas perderam com essa sequência de tragédias que afeta a população de Altamira. Obrigado, pessoal. Obrigada. Eu vou aproveitar a fala de Luiz Fábio para compartilhar um pouco do trabalho que a gente faz na Justiça Global. A Justiça Global hoje acompanha 4 casos que estão na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que dizem respeito à privação de liberdade, e anualmente a gente visita pelo menos 4 vezes algumas dessas unidades prisionais e socioeducativas no Brasil, né? E nesse momento em que a população se vê enfrentando um vírus, né, que facilita uma contaminação, e que as principais formas de enfrentamento e prevenção são a limpeza, lavar bem as mãos, manter isolamento social, ter ar puro, né? Uma série de questões que nas periferias já é, né, complicadíssimo que a gente tenha acesso a esse tipo de prevenção e seja possível se proteger. Nas unidades prisionais e socioeducativas isso é ainda pior. Por quê? Porque nós estamos falando de centenas de pessoas que ficam trancadas todos os dias em espaços 3 ou 4 vezes menor, né, em relação a essa superpopulação. Não existe ar puro para se respirar dentro dessas unidades. Muitas, como o Complexo Prisional de Pedrinhas, por exemplo, as janelas foram fechadas, ficando apenas alguns centímetros para a entrada de luz solar e ar, né? A alimentação é de péssima qualidade. Quem tem algum acesso à alimentação é levado pelas famílias, então o sistema imunológico também dessas pessoas acaba ficando muito fraco. Então, nessas condições, é impossível falar em prevenção de uma doença tão grave, que no Rio de Janeiro, por exemplo, está sendo apontada pelos especialistas da saúde, inclusive, como uma possível
bomba biológica dentro das unidades prisionais, né? Então, o que a gente vive hoje é uma falta completa de transparência em relação a esse enfrentamento, e as unidades prisionais, especialmente, estão passando por essa questão, né? Agora, eu queria voltar a palavra para Benilda Brito, por favor. Já foi apresentada, né? Eu posso repetir aqui. É a nossa mestra em gestão social. Não, né? acho que tá bom. Eu acho que... Tá bom, então vai lá. Vai lá. Obrigada demais. Eu acho que é engraçada a sensação que me toma de emoção sempre que eu vou falar de Altamira, porque foram momentos muito fortes que a gente viveu lá, né? E rememorar isso, né? Trazendo o lançamento do relatório, estou muito feliz a gente estar lançando o relatório, vem muitas cenas fortes do que a gente viveu naquele lugar durante o período que a missão estava acontecendo. Eu quero até agradecer demais Dandara, que é uma liderança de Altamira, que é uma mulher que acompanhou a gente em muitos momentos e se expôs e ajudou para elaborar esse documento, assim como as mulheres negras, que minhas irmãs, que eu tenho um carinho imenso de longas caminhadas aí em Altamira, e que tem feito uma diferença, né, Daniela? A gente acompanha muito, muito linda a sua poesia, muito marcante, muito forte, e que, de uma forma muito presente, tem resistido e criado estratégias de sobrevivências diante dessa ação do racismo, que é uma coisa extremamente agressiva, e ela não tem limites geográficos, né? A ação do racismo institucional ela está presente, infelizmente, em todo o Brasil e fora dele. Hoje a gente viu, com nenhuma surpresa, mas os números, foi surpresa os Estados Unidos assumir que a maioria das pessoas que estão morrendo lá, vítimas do Covid-19, são pessoas negras. Eles têm, inclusive, gráficos hoje foram mostrados que regiões onde você tem 30% de população negra são 70% de morte das pessoas negras. Isso a gente sabe que o número de lá é bem menor em relação ao número de negros no Brasil. Então a gente fica imaginando o que significa, como é que a gente vai sair, que tipo de vida ou sobrevida a gente vai sair quando terminar essa crise imensa dessa pandemia, né? O que vai restar da gente? Porque a ação que a polícia tem feito hoje, em função, e é fortalecida pelo racismo institucional brasileiro, com a portaria que o Ministério da Justiça divulgou agora, de que você pode enterrar os corpos sem o atestado de óbito e esse documento ficar pronto só 60 dias depois do enterro. Então, a gente está vendo que o número de desaparecidos vão sumir. Isso é um prato cheio para a população carcerária que está aí, que vai morrer à torta e à direita, e é o povo preto, a gente bem sabe disso. As periferias, o que está acontecendo no socioeducativo, alguém está denunciando aí, não é uma realidade só de Pernambuco, mas a gente percebe isso em vários outros locais aí do Brasil. O feminicídio que está aumentando, as mulheres negras, não adiantou lei, Maria da Penha, a lei do feminicídio, somos nós que morríamos, e com esse isolamento social, o número de mulheres negras ainda morrendo, sofrendo violência doméstica, triplicou, a gente está vivendo um caos muito grande, e Altamira foi o reflexo de tudo isso que a gente está vendo no Brasil, e essa intensidade agora com o coronavírus, que vai dar essa visibilidade. O número de mulheres no sistema prisional é intenso. Mas nós andávamos por Altamira e vivemos muitas cenas difíceis. Foram muitas cenas difíceis, foram muitos depoimentos chocantes. O Udi lembrou a fala do delegado, falou que no escurinho todo mundo é pretinho, então ele justificava assim a ação da polícia. Mas eu também quero lembrar aqui Luiz, Udi, Meli, que esteve com a gente da Justiça Global, aquela visita dentro do presídio onde aconteceu o massacre e que a gente ainda pôde ver o sangue, ver as cinzas, o cheiro forte daquela violência. E quando a gente entrou dentro do presídio, era um momento em que os homens em situação de presídio estavam todos presos, sentados no pátio, com a mão para trás e nus, e numa situação extremamente humilhante, e a gente tentando falar, nós estamos com vocês, nós somos os direitos humanos. E quando a delegada pede, a diretora pede que eles, naquele momento, eles estavam fazendo uma oficina, que eles cantassem para a gente uma das músicas que eles estavam cantando na oficina, e era Chora Não, Bebê. É uma coisa irônica, triste, absurda, e a gente ficou muito chocado com tudo isso. Eu me lembro da gente sair nas ruas, andando, e as pessoas conversando muito,
querendo relatar o que elas tinham vivido, o que tinham sentido, e a certeza, como o Luiz bem lembrou aí, de que estava preparado e que as pessoas tinham sido avisadas desse crime que aconteceria, o Estado legitimando tal situação. Teve um dia de manhã, e depois a gente rodar os RUCs e ver as situações de quando as pessoas estão nesses reassentamentos urbanos, essa forma toda absurda de tirar a memória afetiva das pessoas do lugar, não tiveram nem a preocupação de colocar vizinho perto de vizinho, misturou todo mundo, trouxeram um grau de violência imensa, de insegurança imensa. Eu me lembro que depois de tantos depoimentos, a gente ter visitado a casa de tanta gente. Teve um dia que eu acordei cedinho e fui fazer unha. Eu tive que fazer unha e passar esmalte vermelho porque eu tinha que lembrar que tem vida, que aquilo não é possível, que não é aquilo. E eu, enquanto uma mulher preta, militante dos direitos humanos, a gente via na fala de cada uma das pessoas um grito de desespero e de denúncia. Foram depoimentos muito fortes, né? Muito fortes, mas eu queria contar também, para terminar essa reflexão, que uma das coisas que me marcou durante muito tempo, ainda me marca, foi a reunião também com as comunidades, mas uma reunião que nós fizemos com as mulheres dos presos, as mães, as irmãs, e o tanto que elas estavam dizendo da humilhação, do impedimento de fazer a visita nos presídios antes do acontecido, ou das transferências que os presos foram para lugares longínquos, onde as mães não vão conseguir visitá-las, não tem nem dinheiro para visitar nos lugares que eles foram transferidos, uma distância enorme de Altamira. Mas uma mãe insistia o tempo inteiro comigo. Benilda, por favor, você é dos direitos humanos? Você é dos direitos humanos? Eu quero fazer um pedido. Eu quero a cabeça do meu filho. Porque quando o corpo chegou para essa mãe, ele chegou com uma cabeça trocada. Então, ela não quis enterrar, lógico, o filho, sem a cabeça dele, e ela pedia o tempo inteiro, que era a cabeça do filho. Evidentemente, nós sabíamos que a gente não ia conseguir, né, a cabeça, mas eu tenho dito que eu acho que essa fala, que permeia tanto e demonstra quão cruel é esse racismo e quantas mortes a gente tem, que essa mãe também já morreu. Ela falava comigo, né, de uma forma muito desesperadora, querendo a cabeça, e pensar que é essa estratégia que o Udi já comentou também, e Daniela e também o Luiz, essa estratégia de violação, de morte, que muitas vezes não é a morte do corpo, né, de tirar a nossa cabeça fisicamente, cortar a cabeça, a gente sabe que historicamente tem um ato muito simbólico, mas de tirar a nossa cabeça de cima do pescoço, tirar a fantasia, tirar os desejos, tirar a dignidade, tirar a humanidade. E aí eu olhar para aquela mãe, eu estou ordenando um projeto no Odara, que chama Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar. Eu trabalho com as mães dos jovens que são assassinados, principalmente pela violência policial, e fiquei olhando para aquela mãe e pensando o que dizer, né? Como que a gente, enquanto Desca, vai trazer a cabeça? Então, eu acho que a gente fica com esse desafio, com esse relatório na mão, pensando nas ações que a gente tem feito aí, enquanto plataforma, essas instituições corajosas que se dedicam a esse trabalho, e essa coragem, né? Esse trabalho maravilhoso que foi produzido, mas pensar nessa mãe, sabe, que não deve estar dormindo também, sem a cabeça do filho, enterrar o filho sem cabeça. E quantas outras cabeças que não voltaram, né? Imagina esse corpo que também estava com a cabeça trocada, o outro corpo estava sem cabeça, e pensar o que isso significa para a gente, enquanto defensores de direitos humanos, numa conjuntura, num Estado tão racista, em condições péssimas, que legitimam a exclusão e o racismo, cada vez mais trazendo impactos irreparáveis para a população negra, principalmente para nós, mulheres negras. Eu acho que o relatório fica aí para a gente entregar a cabeça, a gente não vai conseguir, mas dizer para essa mãe que ela não está só, eu acho que o relatório reflete isso. Bom, é isso, não dá nem tempo das pessoas perguntarem. Obrigada, Benilda. É sempre muito difícil, né? Eu queria só avisar uma coisa, eu me confundi aqui, o relatório emergencial Racismo e Genocídio Negro nas unidades prisionais e reassentamento urbanos coletivos em Altamira, no Pará, vai estar disponível no site da plataforma Desca Brasil só amanhã, tá? Então, para quem estava querendo ler, então só vou ler aqui duas considerações. Uma, dona Antônia Mello está aqui, deu boa noite. Gratidão pelo trabalho realizado em Altamira diante do massacre contra tantas vidas humanas praticadas pela irresponsabilidade de autoridades do Estado. E aí tem uma pergunta também, em seguida eu vou passar para o Dinaldo.
Darcy Frigo, né, pergunta se a Força Nacional de Segurança permanece no presídio Altamira e como está a apuração, se alguém foi apontado como responsável pelo massacre. Bom, ótima pergunta. Essa Força Nacional de Segurança, ela não só permanece no presídio de Altamira, como ela continua fazendo uma espécie de treinamento para os agentes penitenciários de lá, para que eles comecem, então, a dar continuidade aos processos que eles chamam de processos educativos e disciplinares, mas que, na realidade, como a gente observou lá no território, é um conjunto de práticas de tortura e violência que essa força tem instaurado nas prisões de Altamira e no estado do Pará. É muito importante que a gente fale sobre as consequências disso. Quando a gente chegou, Benida mesmo disse, né, que foi um conjunto de imagens e depoimentos muito fortes, a gente chegava exausto em casa. E quando a gente chegou no primeiro dia de visita à unidade prisional, a instituição ela fez uma completa maquiagem do processo para que a gente não percebesse algumas coisas. A diretora fez com que a gente assistisse esse episódio de humilhação daquelas pessoas ali, no público. E quando a gente conseguiu conversar com os homens que estão em situação de cárcere lá dentro, individualmente, muitos deles já chegavam na sala falando: olha, a gente está aqui, começa a falar com vocês, mas assim que a gente sair, a gente vai ser espancado. Nós tivemos um conjunto de relatos de tortura absurdos, torturas psicológicas envolvendo inclusive o momento do massacre, torturas físicas. Lá eles falaram de um processo que eles chamam lá dentro de batizado, em que eles aplicam um conjunto de bombas de gás no corpo inteiro da vítima durante algumas horas. Essa vítima passa, então, a noite inteira sem conseguir dormir, com o corpo ardendo. E essa força, né, que está lá dentro do presídio de Altamira continua fazendo um conjunto de inquirições envolvendo o momento do massacre. Essas torturas também se estendem às pessoas que foram responsabilizadas através da instituição, ou seja, a instituição do sistema prisional de Altamira responsabilizou algumas pessoas e transferiu essas pessoas para a prisão de Belém. Lá em Belém, essas pessoas também sofreram um conjunto de torturas envolvendo privação de água, privação de comida. Um dos relatos que mais emocionou a gente foi de uma das esposas ou companheiras de um dos encarcerados que foi responsabilizado pelo massacre, e que ela disse que quando chegou lá, ele não conseguiu reconhecer ela. Ele ficou girando ao redor dela sem conseguir enxergar e sem conseguir reconhecer pela quantidade de violência que esse homem tinha passado, de privação de luz. Ela falando que eles estavam bebendo água do vaso sanitário porque a própria prisão não estava disponibilizando água para eles. Então, foi um conjunto de violências que são responsabilidades diretas da instituição, como o Luiz falou. Nos depoimentos que a gente recebeu, muitos dos presos falaram que a instituição, a diretoria, já sabia que o massacre iria acontecer e não tomou nenhuma providência, nenhuma medida protetiva para aquelas pessoas que são responsabilidades do Estado quando estão lá dentro. E, além disso, você tem um conjunto de práticas de tortura que são constantemente reatualizadas. Os presos relatavam que eles sonhavam com o momento eles tinham pesadelos constantes com o momento do massacre. E quando eles acordavam à base de porrada, de pancada, alguns deles, inclusive, relatando costelas quebradas. Então, a responsabilidade é direta do Estado, e até agora o que eles fizeram foi um processo de selecionar 2 laranjas, 2 agentes penitenciários que foram responsabilizados e não tomar a responsabilidade para a instituição como um todo. Só, Monique, complementar. Comentaram algo que, inclusive, está acontecendo em todo o Brasil. O tal de regime disciplinar. E esse regime disciplinar diferenciado, ele cria uma série de regras dentro das prisões e a cada desobediência dessa regra, ele é punido. Então, ele não pode falar em determinado momento, ele não pode pegar outro café, ele não pode... Existe uma série de regramentos e qualquer quebra desse regramento vai gerando uma punição e um castigo. E isso que o Woody falou, né, era com spray de pimenta, né, à noite, e acordando e passando aquele spray de pimenta
no corpo e às vezes na região genital, né, para que eles fiquem ali sendo como se estivessem castigados, né? E também salientando isso, né? Quando a gente foi falar com eles, todos chegaram e ressaltaram isso, que só o fato de estar ali falando com a gente já poderia significar uma punição e de novo para sofrer de novo um tipo de tortura por conta disso. Além da suspensão das visitas íntimas, né, da diminuição da alimentação, porque eles estavam passando fome, um pãozinho de manhã com menos de 500 gramas de comida, tem um padrão. Então, são várias violações que eles denunciaram. Pronto, e só... Ficou mudo. Pronto, só isso que Benilda disse é importante, sobretudo numa situação de que muitos desses presos, eles tinham vinculações com a facção, uma facção local, que é a inimiga do Comando Vermelho. E como o massacre aconteceu e ele é atribuído a essa facção local, muitos dos presos, que inclusive das mulheres com quem Benilda conversou, né? Benilda eles foram transferidos para Belém. Então havia um profundo desespero, porque era também transferir para um presídio dominado pela facção rival, era também uma sentença de morte, né? E de sujeição a uma série de outras práticas e violações que eles estariam submetidos. Só queria complementar, Monique, rapidinho, talvez Daniela ainda tenha tempo de dizer um pouco sobre isso, é que essas mães, essas mulheres, a família desses presos foram e são permanentemente ameaçadas. Nós tivemos que fazer reunião às escondidas, em lugares misterioso, um profundo silêncio, sigilo, vigiando o celular, porque tem infiltrações, são perseguidas, então elas ainda sofrem muitas sanções para que não denunciem as situações que chegam para elas. A gente está muito preocupado. A gente que quer usar também esse relatório para que o Estado do Pará, a Altamira, perceba que essas mulheres não estão sozinhas, essas famílias não estão sozinhas, e que o mundo está de olho, porque a incidência da plataforma ela é internacional, e nós vamos estar denunciando sim, o relatório ele vem para isso, as recomendações são orientações, mas esse instrumento é um instrumento de denúncia de tantas violações. Obrigada, pessoal. Vou aproveitar para ler aqui, né, o comentário. Inicialmente, Benilda até citou na fala dela, o Léo Machado, da Fase do Pernambuco, fez um comentário chamando a atenção para a reprodução de uma série de violências no sistema socioeducativo do Pernambuco também, falando, inclusive, da fala da Dani, né, sobre as violações em relação à Altamira. São relatos muito parecidos também com o que se vive em Suape e em outros lugares do Brasil em relação a esses projetos de desenvolvimento, né? Outro comentário aqui é da Edna Jatobá, do Gajop, lá no Pernambuco. Eu vou ler literalmente o que ela disse, né? Primeiro, parabéns pelo importante e consistente debate. Queria compartilhar que temo tanto de violações que estão sendo legitimadas em nome da pandemia e da tentativa, entre aspas, de impedir o alastramento do vírus nas prisões. Suspensão de visita de familiares, alguns estados estão suspendendo visitas de advogados, ou seja, incomunicabilidade, e fora a dificuldade de se fazer o controle social nesse momento, a ausência de plano de contingência e etc. É desesperador, né? E aí, aproveitando para comentar um pouco sobre isso, a Cláudia Bandeira também fez uma pergunta que fala do Covid-19. Ela pergunta: sabemos que em muitos países parte da população prisional foi liberada em decorrência da pandemia, como estão se dando os processos no Brasil? Aí eu vou juntar os dois comentários para dizer o seguinte: o que acontece hoje no Brasil a gente tem um momento de extremo recrudescimento penal, né, de um entendimento das pessoas de que a prisão é necessária, então, tanto que eu falei um pouco antes da superlotação. Em relação à liberação, em alguns estados, foram conseguidas algumas liminares e autorizações para antecipação dos chamados benefícios de saída, né, para as pessoas que já estão trabalhando fora poderem dormir nas suas casas, mas isso é ainda muito incipiente em relação à superlotação do sistema prisional.
né? Nós não temos um dado consistente sequer da população prisional do Brasil hoje. Os nossos dados são bastante de muito tempo atrás, né? Se eu não me engano, saiu até junho de 2019, e mesmo assim com muita diferença do que a gente tem acompanhado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente estava com 54 mil pessoas presas, quando no dado de 2019 apontava 52, né? Agora tem um pouco menos, a Defensoria do Rio tem feito um trabalho importante, mas é fato que, ainda que o Conselho Nacional de Justiça tenha soltado uma resolução inicialmente em 17 de março, recomendando que as mulheres, as grávidas, as mães, né, as lactantes, as pessoas que estão desse grupo consideradas de risco, fossem liberadas e pudessem cumprir suas penas em suas casas, protegidas de uma possível contaminação, porque hoje o que se tem é, de fato, praticamente uma condenação à morte de muitas pessoas que estão no sistema prisional e mantê-las presas, mas em estados como Rio de Janeiro, por exemplo, o Tribunal de Justiça vem derrubando as liminares para a soltura, por exemplo, dos idosos, né? Então, nós já estamos na 4ª liminar agora de uma nova derrubada de um habeas corpus coletivo para a soltura de idosos que estão no sistema prisional. Então, são esses processos que a gente vive, né? Em estados do Brasil ainda existem, por exemplo, crianças com suas mães presas. Então, diferentemente de outros países, a gente não está conseguindo liberar as pessoas, né? E aí, só para trazer um pouco do que o Luiz Fábio traz, né? Dessa coisa do uso do spray de pimenta, como um instrumento de tortura, né? A Justiça Global vem documentando há alguns anos esse uso já em outras unidades. Então, a gente tem um momento, né, em que se diz, são massacres, são rebeliões, e que se justifica esse uso desses equipamentos como instrumento de tortura, mas eles, por exemplo, já são uma prática conhecida e documentada, por exemplo, no Maranhão. O sistema prisional do Maranhão, a Justiça Global já documentou o uso de spray de pimenta nessas mesmas formas, né? Joga o spray no chão, a pessoa tira a roupa, senta no spray nos olhos, em outras partes sensíveis do corpo. Então, esses processos, infelizmente, como o isolamento, que agora, né, que a Edna trouxe como um elemento dentro da lógica da Covid-19, eles já são práticas que estão sendo institucionalizadas aos poucos já há algum tempo, né? Benilda pediu para a Dani falar, eu vou voltar para a Dani, e enquanto isso eu vou olhar de novo aqui os comentários. Assim, só para reforçar que esses projetos destrutivos, exemplos de Belo Monte, são projetos que trazem esses impactos, né, nos territórios, né? A gente sabe que por trás desses projetos destrutivos tem toda uma rede de criminalidade que vem junto, inclusive as facções criminosas, as casos de prostituição infantil, prostituição. Então, são projetos que trazem uma série de consequências aqui para a realidade das populações, né? E vale ressaltar que a gente não pode deixar o empreendedor, Norte Energia, imune disso, né? Porque eles têm culpa no cartório. Então, quando se tem uma obra com porte de Belo Monte, vem uma quantidade muito grande de trabalhadores para o local. Então, quando a obra já está quase terminando, esses trabalhadores eles são dispensados, ficam sem emprego, sem perspectiva, e acabam ficando no local da obra e não conseguem voltar para sua casa, e acabam sendo assediados para a criminalidade, né? Então, isso é criminoso, e a gente não quer mais a instalação desses projetos no nosso território. E a gente tem uma preocupação muito grande com os presidiários aqui, com as famílias dos presidiários. Inclusive, aqui nós nos organizamos, várias organizações sociais, movimentos, protocolamos uma carta para as autoridades, para o Ministério Público Federal, para a Defensoria Pública, enfim, para todos esses órgãos, para que tenham medidas para assegurar a vida dos presos, né, durante essa pandemia. Eu vou ler um pedaço, são vários pontos, mas eu vou ler um pedaço que fala especificamente disso. É o ponto 6 da carta. Presidiários e familiares de presidiários. Em julho de 2019,
Altamira foi palco do segundo maior massacre do sistema penitenciário da história do Brasil. As causas foram amplamente abordadas pela imprensa nacional e internacional. Neste momento, a situação dos presos é sabidamente insalubre. Eles podem se tornar as pessoas mais frágeis, na verdade são, né, numa pandemia, caso providências imediatas não sejam tomadas. Cruzar os braços e condenar a população carcerária ao extermínio. É necessário um plano imediato para proteger os presos do coronavírus e atuar junto aos familiares dos presidiários, que são os maiores sujeitos em situação de grande vulnerabilidade. Então, são pessoas que estão em situação assim, de extrema vulnerabilidade, as famílias dos presos, tem mães, né, que nos procuram angustiada. Tem uma mulher em Altamira que está grávida, que não tem notícia há muito tempo do seu marido, que ela até tentou se suicidar, então é um caso muito sério de suicídio. Belo Monte trouxe a depressão para a cidade. Tem uma equipe de psicólogos que vieram pesquisar aqui em Altamira e detectou que as pessoas estão com adoecimento humano. Então, é algo muito terrível, né? Que provoca depressão, que provoca AVC, e principalmente nas pessoas que foram impactadas, né? Só para ressaltar que o que aconteceu em Belo Monte foi uma limpeza étnica, né? Quem é que morava ali nos baixões? Quem eram essas pessoas? Eram nós, pessoas negras, ribeirinhas que tinham dupla o capital, que tem nome e endereço, ele acha que a gente está sujando o centro, né? Acha que a gente fica feio o centro com nossos corpos, então vamos colocar esse povo para longe do centro da cidade. Então, é só para dizer que esses projetos são destrutivos e que a gente não quer mais nenhum tipo desse projeto aqui no nosso território que provoca encarceramento dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, a morte da nossa juventude, e a gente tem que agir junto contra esse modelo, né? A gente quer o envolvimento. Obrigada, Dani. Então, só para tentar fazer uma apanhada aqui dos comentários, né? Dona Antônia Mello traz aqui a preocupação se existe alguma perspectiva de responsabilização criminal, né, sendo redundante, responsáveis pelos massacres, e assim como da Norte Energia. A Paula Nunes também pergunta se tem algum posicionamento da Norte Energia em relação à prevenção da contaminação. O Diogo Cabral, né, que é um parceiro importante também, ele comenta o seguinte: em relação ao estado do Maranhão, apesar de quase 100 assassinatos entre 2013 e 2019 no CP Pedrinhas, não houve investigação adequada dos assassinatos. Os envolvidos em sucessivos massacres e em atos de tortura seguem na sombra da impunidade, né? E aí, diante disso, tem a Alexandra também que perguntou sobre mobilização de universidades para o trabalho no sistema prisional, e aí eu já aproveito para falar um pouco do que é hoje a única saída que nós, especialistas em sistema prisional e privação de liberdade, podemos dizer que é o desencarceramento. Não há outra saída diante da possibilidade do que a gente vai ver em relação à Covid-19, em espaços de privação de liberdade, que não desencarceramento, né? Hoje existe um documento chamado Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que traz 10 pontos, que existe desde 2014, trazendo 10 pontos apresentando, inclusive, a própria legislação brasileira nesse sentido, né, de retirada das pessoas desses espaços superlotados e de busca de uma sociedade onde essa não seja a única saída da solução dos conflitos sociais que nós vivemos, né? Porque aí, quando acontece esse massacre, né, acho que o Luiz Fábio, o Dinaldo, Benilda trazem esse elemento, que colocar a culpa na determinada facção por condições extremamente absurdas e de barbárie, de uma violência, né, racialmente organizada dentro dessa sociedade, é muito tranquilo, né? A gente coloca a culpa num grupo criminal e diz que ele é responsável por toda a barbárie que a gente viu acontecer
no Pará, como já aconteceu no Rio de Janeiro em outros momentos, porque esse não são fatos isolados, né? É um projeto, inclusive, de morte. Então, eu queria, desde já, agradecer, mas pedir também para os nossos palestrantes encerrarem, né? Se a gente puder ir pela ordem que eu estou vendo aqui, o Dinaldo, Luiz Fábio, Dani e, por fim, Benilda, para a gente poder encerrar e, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está aqui, nos ouvindo, interagindo, e que esse debate tenha sido útil. Que pena que a gente não pode ficar mais tempo e que a gente consiga sair desse momento difícil o mais breve possível, né? Então, vamos lá. O Dinaldo, Luiz Fábio, Dani e, por fim, Benilda, por favor. Só respondendo um pouco a pergunta sobre a posição da Norte Energia, eu vi uma nota sobre a produção de manutenção dos seus processos da usina hidrelétrica, mas tem uma nota referente ao Covid e aos reassentamentos urbanos, né? Para finalizar, eu quero agradecer todo mundo que está aqui, que participou da missão comigo. Quero falar que o relatório vai estar disponibilizado amanhã e eu espero muito que o trabalho que a gente teve e que o resultado final desse trabalho sirva como instrumentalização para o movimento social de Altamira, para que eles peguem o que a gente fez, essa concatenação das denúncias, e utilize eles para os seus processos emancipatórios. Obrigado. Bem, pessoal, também só agradecer. O que a gente viu em relação à Norte Energia é uma empresa com inúmeras promessas para aquela população, pouca ou nenhuma responsabilização, né? Só para vocês terem uma ideia, na época que os RUCs iam sendo construídos, as pessoas não tinham acesso nem à possibilidade de ver como é que estavam suas casas, só puderam entrar nos RUCs quando efetivamente foi aberto, né? Quando a empresa deu, e é muito provável que hoje a situação não tenha se transformado tanto. É fundamental a leitura do relatório, também essa rede, né? Fazer uma força para que isso repercuta, para que esse sofrimento social dessas pessoas ele seja visto e conhecido pela população brasileira e que a gente possa realmente fazer uma pressão muito grande, porque é necessário. A situação do coronavírus ela é uma ameaça real à população, à sociedade em geral, mas, sobretudo, às populações das periferias, às populações mais pobres, indígenas, às populações pretas, sobretudo, às populações negras encarceradas dentro do sistema que não tem a menor condição de tratamento e garantia do mínimo de acesso à medicação, de acesso a atendimento médico, de condições mínimas. Quer dizer, a gente pode estar hoje, manter a normalidade hoje no sistema penitenciário brasileiro é condenar centenas de milhares de pessoas à morte. Então, é muito importante que a gente também repercuta isso e a gente possa... Lançamos uma nota, né? A Desca lançou uma nota sobre isso, e um grande barulho e tornar essa situação visível. Então, muito obrigado. Espero que a gente esteja junto muito em breve, fisicamente, em muitas lutas, gente. Bom, enquanto a Daniele não fala, eu vou aproveitar o tempo aqui, então, eu vou furar a ordem, só para acelerar, tá, Daniele? Para você entrar no final. Então, só falar duas coisas. Primeiro, que um dos lugares que a gente visitou com muito susto dentro da penitenciária foi a cela dos velhinhos. Eu tenho pensado muito nessa cela, agora no corona. É uma cela em que a diretora separou os velhinhos, e é uma gaiola que a gente via por cima, a gente chegou por cima para ver aquela gaiola, aquele monte de velho preto naquele lugar. Eu estou muito apavorada. A gente precisa jogar pesado nessa agenda do desencarceramento mesmo. É urgente, porque isso significa morte. E o segundo comentário é que eu sou mineira, estou em Minas agora, passando aqui o isolamento com a minha família, e mais eu moro na Bahia, mas aqui em Minas, o que a gente está vivendo com a Ângulo, a Vale do Rio Doce, essas mineradoras, esses impactos todos que Belo Monte provocou, Brumadinho, Mariana, a gente tem percebido isso muito atentamente e dormindo com muito medo, porque são muitas outras barragens que estão sendo ameaçadas de despejar aqui, em qualquer momento desse, comunidades negras e tradicionais. Então, um absurdo, nós estamos seguindo alerta,
Muito orgulho de ser da Desca. Se seu movimento, se você não participa, vem para a Desca também, que só somando esforço que a gente pode estar encarando essa realidade aí nacional. Beijo, obrigada, gente. Valeu demais estar juntas. Eu, Dinaldo. É você, o Dinaldo foi o primeiro, é você mesmo. Então, gente, eu quero agradecer pela participação, agradecer a plataforma Desca. O relatório, como foi mencionado, ele vai servir de um instrumento para potencializar as nossas ações aqui em Altamira, utilizar. Temos muita gratidão por isso. Enfim, quero dizer que esses projetos, eles, seja lá em Brumadinho, seja aqui no Xingu, seja no Maranhão, eles usam as mesmas práticas, são as mesmas violências, né? Só muda o endereço. E eles também servem para encarcerar o nosso povo, seja fisicamente, seja internamente, na alma. E Belo Monte, para nós, não é fato consumado, né? É uma obra ainda que tem muita história para contar. A gente também já está se posicionando contra, quero denunciar aqui, a instalação da mineradora Belo San, aqui na Volta Grande do Xingu, se posicionar contra esse projeto de morte. A gente não quer mais nenhum projeto de morte aqui na nossa região, a gente quer um projeto de vida e de desencarceramento da nossa gente. Porque quando uma pessoa nossa morre, seja pela bala da polícia, seja dentro do presídio, essa morte ela tem ligação direta com a proposta de desenvolvimento predatório que é pensado para nós. Então, a gente quer se envolver junto com o governo um projeto de vida, dignidade para os povos e que respeite a territorialidade e a identidade da população. É isso, muito obrigada. Eu queria, de novo, né, agradecer quem nos acompanhou, agradecer vocês palestrantes, né? Nós que entramos em cadeia com muita frequência sabemos o quanto é difícil ver essa extensão, né, das violências que a gente sofre na cidade dentro das unidades prisionais, hospitais psiquiátricos. Mais uma vez, falar da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, ela está na internet. Né? Hoje ela é uma articulação enorme que vem discutindo a questão do aprisionamento. Lembrar que amanhã o relatório vai estar disponível no site da plataforma Desca Brasil, né? O relatório emergencial Racismo e Genocídio Negro nas unidades prisionais e reassentamentos urbanos coletivos de Altamira. Então, desejar boa noite, mais uma vez agradecer os relatores, a Benilda, a Daniela, o bebê da Daniela, que está aqui também acompanhando a gente, trabalhando. E obrigada a todas as intervenções e desculpem a quem não foi possível a gente responder as perguntas. Um abraço, pessoal. Estejamos todos bem depois dessa pandemia. Vamos sobreviver. Axé. Axé. Como é que sai?